pertinho, tem? Estamos ao vivo, meu povo. Muito boa noite. Boa noite. Hoje já tá um clima mais aquecido, tá quente. Hoje tá um calor, eu gosto, gente. É que o ar-condicionado tá quebrado. Quê? O ar-condicionado tá quebrado. Sim, mas eu digo, o clima hoje já esquentou, né? Não tá aquele friozão. Felizmente. A gente trouxe um calor aqui pra vocês. É verdade. Há quem ame o frio e há quem não goste. Eu não gosto. Nem eu. Mas bora lá, meu povo. Então hoje temos mais uma vez, 2 semanas consecutivas, convidados de Londrina. Não é verdade, né? Que bacana. Daqui a pouco a gente vai pra lá também, Thiago. Faz um lá, já fica lá. Olha só que legal. Quinzenal. Vai pra lá pra cá, né? Porque bom. aqui a gente explorou bastante os convidados daqui, né? Mas você fica sem opções. Não, aqui acho que os tops de Maringá vieram todos. Não tem Sim. um bom que não tenha vindo Aí aqui. sobrou nós, né? Que bom. ficando Sobrou pra espacinho pra Londrina. gente. Vamos ficando. Estamos abrindo Londrina, então, né? É segundo de Londrina. É, porque também é de Maringá, né? Mas já veio mais gente de Londrina. Também já veio de Londrina, uma mulher. Sim, Já veio mais gente, outros né? de Já Londrina, veio mas... Londrina, Umuarama. É. Da onde que é aquele cirurgião plástico que tem um hospital lá? Não sei que cidade. Agora não tô Camorão. Aquele cara de anestésia de Londrina, né? Londrina. Londrina. Olha só que São legal. bastante episódios, né? Tava dando uma olhadinha. 157. Que legal. Bacana. 3 anos já, né, Thiago? 3 anos. 3 anos. Parabéns. Bora lá, Constância, né? então. Hoje é um casal. Olha que legal. Vou pedir pra vocês falarem só mais um pouquinho mais perto do microfone, só Tá. pra a voz ficar mais certinha ali, tá? Sim, senhora. Então, casal Peixoto, vamos falar casal Peixoto. Daiane Peixoto e Maicon Peixoto. E acabei de descobrir ainda que o Maicon é multi o quê, gente? Multitarefa. Especialista. Multiespecialidades. É isso mesmo. E o tema, que nós sabemos que eles dominam ali nas redes sociais, que a gente vê muito, é sobre gestão de pessoas, expansão de clínicas, né? Que é, hoje em dia, o que todo mundo precisa saber. Por quê? Os dentistas, a gente sempre fala isso, se forma, aprende tudo o que tem que aprender, mas e aí? Vamos ver na hora de gerenciar, de fazer uma gestão, né? E então, convidamos aí... Foi um pouco complicado para encaixar as agendas e deu certo, né, doutora? Deu certo. Então, por favor, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouco da trajetória de vocês, por favor. Começa? Pelas damas. Bom, na realidade, assim, gente, eu sou formada em administração de empresas, então essa é a minha primeira faculdade. E eu venho do mundo de multinacionais. Trabalhei muito aí em organizações, fui bancária, trabalhei como Igual a minha gerente. mulher, igualzinho a tua história. É! É a mesma história, né? Olha que legal. A minha esposa também. Hã? Ela foi secretária executiva da presidência da Vale do Rio Doce. Ai, que bacana. Aí, tá vendo? E vocês trouxeram ela pra trabalhar com vocês também? Sempre ela trabalhou. Porque na realidade foi assim que eu entrei na odontologia, né? Aí, ó. Porque meu marido queria realmente uma pessoa pra ajudar ali, então vim desse mundo de multinacional, e aí eu tinha sido na época até promovida a gerente regional, e eu comecei a entender um pouquinho lá do mundo odontológico. Tinha uma loja de roupas e trabalhava também pra fora. E aí ele me chamou pra trabalhar com ele. Primeira coisa que ele falou, por que você não faz odonto? Vem pra esse mundo. Eu falei, imagina, não tenho nada a ver com odontologia, né? Esse mundo é seu, eu não gosto de sangue, não gosto dessas coisas. Adivinha, doutor, o que é a primeira coisa que ele pediu pra eu fazer? Não gosto de sangue, faz o quê? Cirurgia. Faz orto, né? Faz orto, você não vai ver o Ainda mais sangue. você não faz, né? Aproveita e complementa, né? Né? Os dentistas aí vão saber disso. Você não faz orto. Então eu falei, não, deixa eu entender um pouquinho mais. Aí entrei pra dentro do pedido de demissão do meu emprego. Fui ajudar a fazer a parte de administração mesmo. Então, primeiro ele me pediu para ser a secretária, depois a auxiliar, depois a mulher da limpeza, depois... E aí eu fui entrando dentro desse mundo. No meio do caminho, eu comecei a gostar da odontologia de fato. Que eu comecei a falar, poxa, que legal. É um mundo que eu não conhecia, é um mundo novo. Era um mundo novo para mim, porque eu só entendia como esposa dele. Mas quando eu entrei lá, eu vi transformações, eu vi realmente a pério, me apaixonei pela pério, né? Enfim, pelo mundo da odontologia, eu entrei para fazer faculdade de odonto. E assim eu entrei para o mundo da odonto ali. Então, aí me formei, fiz especialização em harmonização orofacial, aqui em Maringá, inclusive. Que legal. Fiz aqui em Maringá. E me formei, mas aí eu caí para o mundo da gestão, da liderança. Foi essa parte que eu comecei a atuar mais ali.
Muito bom. Minha esposa é a dentista aposentada mais rápida. Ele me chama de semidentista, tá bom, gente? Vocês podem falar isso. Porque daí eu me formei, eu acabei não exercendo a profissão, né? Nunca atuou. Mas tá Mas- Mentira, eu fiz uma restauração linda Não, mas, que ele refez. mas agora você juntou o teu conhecimento administrativo com o conhecimento da odontologia e você faz hoje uma excelente Não foi gestão. perdido, foi ótimo. Imagina, não. O pessoal até pergunta pra mim, você faria odonto de novo? Eu falei, faria, porque isso me trouxe muito know-how. E a né? realidade, Me né? trouxe isso. As pessoas acabam respeitando um pouco Com mais certeza. também, porque você entende ali, né, do que tá Sim. falando. Embora eu não exerça na prática, mas eu conheço todas as especialidades. Porque o Michael, assim, ele vai contar a história dele, mas diferente de mim, ele sempre sonhou em ser dentista. Então, imagina, ele saiu da faculdade do terceiro colegial já querendo ser dentista. E eu conheci ele nessa época, tá? Eu ia perguntar mesmo. Isso, deixa ele contar aqui, né? Isso aí, gente, isso aí. Então, assim, ó, vamos pensar na minha parte aí. Onde eu conheci a odontologia foi com o meu ortodontista, né? Então, eu tinha 10 anos e eu comecei a fazer um tratamento ortodôntico. E aquele Você é de paciente... Londrina? Sou de Apucarana. Até pro caramba. Aquele paciente bem relaxado, então eu fiquei usando o aparelho por 7 anos, muito tempo, né? E aí eu falei assim, não, é essa profissão que eu quero fazer, é isso que é o meu sonho, é aí que eu vou seguir. Então, desde os 10 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser e nunca mudei, tá? Então, tem uma história engraçada. Quando eu entrei na universidade, aí eu cheguei nesse dentista que eu era paciente, falei assim, ó, doutor, tô fazendo odonto. Ele falou assim, Maico, por que você não desiste e faz medicina ou direito? Meu Deus. Eu falei, não é possível. Não faz sentido uma coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, cara, por que eu vou desistir? Essa profissão é tão linda, né? Eu não posso desistir. E aí eu insisti e entrei, terminei a faculdade. E aí a gente montou um consultório, foi expandindo, né? E aí foi seguindo, tá? Então, Isso há 20 anos atrás, né? Então, você imagina. E aí não tinha referência mesmo, porque não tinha ninguém na família que era não tinha ninguém na família, formado, que era dentista, daí né? assistiu, E aí né? eu saí da faculdade, primeira especialidade que eu falei assim, vou ser endodontista. Porque eu achei que era o mais fácil de conseguir um emprego, mais rápido, né? Ninguém Formei com queria 21 fazer. anos, Ninguém né? queria Ninguém queria fazer. Era endo manual ainda, né? Então, você lá formou atrás. Me formei na Unopar. Unopar. E aí eu falei assim, não, vou fazer endo. E aí eu entrei na pós de endo, consegui emprego, aí foi muito mais tranquilo, né? Porque com 21 anos, vou fazer implanto? Não vou, porque ninguém quer, né? E aí endodontia eu brinco que é a especialidade mais ingrata, né? Porque o paciente não vê, só vê o raio-x. Aí você faz a endo lá, o paciente fala, não, ficou legal, mas nenhum paciente chega e fala assim, eu fui fazer um tratamento de canal. Não, ele fala Fiquei que satisfeito. foi fazer um implante, fui fazer uma faceta, mas nunca um canal. Nunca um canal. Eu nunca fiz. fiz. Lida com dor também, né? Lida com dor. Aí depois eu fui para a área de implanto e prótese. Depois eu concluí as especialidades aí na área de pério aí. E tô um pouco na gestão também, né? Atuo até hoje. Então, atendo pacientes até hoje, tá? E estamos lutando aí para conquistar as coisas. E hoje vocês administram uma rede de clínica de vocês, Sim. é isso? Conta E a o- história aí, como que é. foi, né? E como é que foi o ponto de partida Isso. até hoje? Ó, o ponto de partida foi quando eu atendia muito convênio, né? E aí, quando eu fazia a especialidade de endo, eu atendia numa salinha de 40 metros quadrados. Era um dia, acho que umas 10 horas da noite, eu estava atendendo o paciente ainda. Daí ele entrou na porta e falou assim, Michael, o que você está fazendo? Tanto de gente ali fora. Eu falei assim, Dai, fica tranquila, né? Eu tô atendendo aqui e tal. Mas na realidade foi por ciúmes, né? Falou assim, 10 horas da noite, o que o cara tá fazendo até agora no consultório? Eu fui ver, né? Esse homem trabalha muito, gente. Eu fui ver, né? Se realmente era de fato. Eu cheguei quietinha ali dentro do consultório. E era um consultório bem, de fato, bem pequeno. Uma cadeira e era uma sobreloja. E aí eu vi lá que ele tava atendendo e um monte de gente esperando ele. E a gente começou a discutir na hora ali. Porque eu falei, ele começou a falar... Isso não é vida, né? Na realidade, assim, pra você ter uma ideia, ali eu tive um insight. Por quê? Eu pensei a realidade assim, eu falei, isso é vida assim, só que eu preciso de vários dele. Né? Eu falei, eu preciso de vários Maicons, né? Aí na hora eu falei, a gente precisa de vários Maicons, né? Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu não sabia exatamente o que era expansão, a gente não sabia exatamente o que tinha que fazer. Só que eu imaginei, poxa, se ele tá numa sala assim, nós podemos talvez recriar esse processo.
Então não foi algo fácil, porque não consegui vários Maicons, não é essa a ideia que a gente teve de expansão, mas de fato a ideia foi ali, foi daquele insight. Falei, poxa, a gente precisa aumentar e criar uma equipe, criar mais pessoas, porque se tem um monte de gente esperando, quem sabe a gente consegue atender essas pessoas ao mesmo tempo e otimizar o tempo. Então foi isso que a gente imaginou, né? Aí depois disso ela ficou na minha cabeça, tal, não, você tem que ir para um lugar maior. Aí eu falei assim, nossa, Dai, vamos para um lugar maior. Aí eu passei na frente de uma casa ali e falei, Dai, esse aqui é meu sonho, né? Então a gente pagava, na época, era R$700 de aluguel e a casa lá era R$2.500 e a Dai era gerente regional da Eudora, né? Na época. E eu falei, Dai, seguinte, pra gente mudar de um ponto pro outro, você tem que sair da Eudora e vir trabalhar comigo pra cuidar da equipe. Ela, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, olha, o que você vai fazer eu não sei. Eu sei que se a gente for trabalhar junto, nós vamos ganhar dinheiro. Então, esse foi o pensamento. Falei assim, porque eu sempre vi uma coisa. Casal que trabalha junto, eles prosperam. É muito difícil você ver um casal que trabalha junto que não prospera. Sim. Só se ele não tiver sintonia. Porque o casal que tem sintonia, ele prospera. Não tem como. Não tem como. São duas cabeças pensando iguais dentro de casa. E as pessoas falam assim, vocês esquecem, tem um botãozinho de liga e desliga dentro de casa? Não tem, pô. A gente chega em casa, fala de trabalho e continua. Sim. Então, é isso. Aí, voltando na história... A Dai chegou, falei pra ela ficou relutante pra pedir as contas e mudar do lugar. Mas e aí, Dai? Não, na realidade, que é relutante porque, primeiro, gente, eu sou taurina. Taurina gosta de dinheiro, né? Então, eu já comecei a entender um pouquinho ali. Eu falei pra ele, vem cá, vamos conversar. Eu ganho tanto. E o que você quer que eu faça pra eu poder entender... qual é a minha função dentro dessa empresa aí, dessa empresa não, dentro do consultório. E ele começou a falar, você recepcionar seus pacientes. Falei, legal. Aí eu fui anotando num caderninho. Eu queria que você ligasse pros pacientes que não fecharam o tratamento. Falei, legal. Ele, eu queria que você fizesse um cafezinho. Falei, moço, tá me explorando, né? Mas vamos ver o que mais que você quer aí de mim. Se eu derrubar alguma coisa, você pega. Não, mas você sabe, doutor, eu tenho um ditado que eu falo, né? Eu falo assim, o pessoal fala que médico pensa que é Deus, né? Uhum. E aí fala, e o advogado tem certeza. E eu falo, e dentista pensa que Deus é auxiliar dele. Porque eu descobri isso. Eu descobri isso quando eu fui trabalhar com esse homem. É exatamente isso. Assim, né? Levanta a mão e pede, levanta a mão. Porque a odontologia é muita coisa, né? Muito material. Como eu sou uma semi-dentista, eu posso falar. É muito detalhe. Né? Nós podemos falar aqui, né? Exatamente. E aí a gente... Mas é claro, né? Eu não entendia. E aí eu perguntei pra ele, eu falo que ele foi o maior vendedor do mundo naquela ocasião. Que eu falei, tá bom, mas quanto você vai me pagar pra eu poder trabalhar aí com você? Ele falou, no momento, nada. Eu falei, rapaz, como assim? Vai deixar de ganhar e... Eu falei, mas como assim? Aí foi a hora que ele falou, mas eu te prometo... Mesmo, né? Comprar ideia mesmo. Sou um bom vendedor? Vendedor mesmo, ali na hora, porque ele falou assim, no momento vender nada. Pra ela, vender pra quem, né? Mas ele falou assim, mas eu tenho certeza que você vai ganhar um dia 3 vezes mais do que você ganha no lugar onde você trabalha hoje. Falei, tá bom, 3 vezes mais. Eu fiz uma conta mesmo, a gente tinha caderninho naquela época, não tinha gestão, não tinha nada. Sem contar que desfrutando da companhia, né? Mais Não tem coisa melhor. E aí a gente começou a trabalhar. Claro que não é trabalhar em casal, não é mil maravilhas, né, Mari? A gente tava falando sobre isso antes aqui. Vocês sabem disso, não é uma tarefa fácil. A gente teve que aprender muito também, porque é uma sociedade e a gente foi aprendendo, tendo maturidade no meio do caminho. Mas hoje eu creio que a gente lida bem, sabe? Geralmente, como é que a gente faz, amor, lá? Ela manda e obedece. É a melhor divisão dentro de casa. É o segredo pra funcionar. O segredo pra dar certo. Tem dado certo. Nunca não, senhora. Sempre sim, senhora. Depois que a gente fez essa tática, começou a dar certo. Mas olha só. E aí vocês começaram a primeira clínica e hoje vocês estão com quantas clínicas? Hoje nós montamos um ecossistema, né? Então são 21 CNPJs. 21 CNPJs, né? Mas isso não é no sentido de franquia, gestão própria. Gestão própria. As clínicas são de você. É que não é só clínica também, né? Exatamente. E não é só clínica? Não, é um ecossistema. Nós temos um ecossistema voltado. Mas o ecossistema, você fala o quê? Empresa que fornece material... Vamos pensar aqui. Então, nós temos as clínicas, tá? Então, nós temos clínica odontológica, temos clínica médica, né? Depois da clínica médica, tudo que envolve a parte de odontologia, nós temos uma empresa ligada a isso. Então, eu preciso comprar material odontológico, preciso comprar resina. Então, nós temos uma dental nossa mesmo. Você compra como você vende, né? Exatamente, é uma empresa. É uma empresa normal. Pra você.
A princípio só, mas a gente vende também pro mercado paralelo, né? Aí a gente precisa fazer jaleco, fazer brinde, fazer... Mercado paralelo parece que é pirata, parece amor. pirata, Não é mercado paralelo, não, nós pessoal. vendemos, A gente vende. Vende também. Não. Mas assim, o foco... Não é de paralelo, aí não. Não tem paralelo. Então vamos pensar assim, a gente precisa fazer jaleco, precisa fazer brinde, caneca, chaveiro. Aqui, ó, chaveiro do doutor, muito bonito aqui também, por sinal. Tudo isso nós temos uma empresa chamada Lamarck que faz. Aí nós precisamos contratar funcionários. Então, nós temos uma empresa de recrutamento e seleção, tá? Que é a Procete. É a única segmentada na área de odontologia no Brasil, tá? Contrata CRC, tá? Que é o Central de Relacionamento com o Cliente, que faz a primeira captação, gerente, recepção, auxiliar, curso de liderança, dentistas. né? Depois nós precisamos fazer as próteses. Então nós temos um laboratório, tá? Que atende exclusivamente a Peixoto. Então hoje ela consegue atender em torno de 70% do mercado da Peixoto, porque o Laboratório resto de prótese. Laboratório de prótese. Né? Esse laboratório hoje é dentro da tecnologia, vocês Tudo. têm Fresadeira, fresadores. E é scanner, outra tudo. empresa também, outro endereço, E em Londrina. outro local. Londrina. E Chama a ela Select. clínica de longe manda Laboratório pra lá também. Select. Manda pra lá. Tudo pra lá. Manda tudo pra lá. Então são laboratório, dental, Lamarck, Procete, tem a Novo, que é clínica médica, faltou uma, né? Tem a Imicativa, que é a agência de marketing nossa, que nós temos também. O que mais? Eu acho que é basicamente isso. Aí a gente tem algumas outras clínicas que nós somos investidores também, né? Que não é odontologia Peixoto. Então a gente está dando uma diversificada aí também. E a ideia é essa, é tudo que a gente precisa em volta, a gente acabou montando, né? A Procete mesmo, que é o que o Maico falou, ela é uma empresa que foi criada justamente porque a gente entendeu que o dentista, ele é técnico. Então, muitas vezes é difícil fazer essa parte da gestão, porque a gente não estudou para isso. Sim, E muitos dentistas procuravam. Me procurava antes, quando eu atendia mentorias, justamente nessa parte. Me ajuda a contratar, me ajuda a fazer. Eu falei, puxa, eu acho que isso aqui dá um negócio, né? E aí a gente começou a contratar, isso foi há 5 anos atrás. Aí a gente abriu essa empresa de recrutamento e seleção. E aí eu percebi que as pessoas não ficavam. Eu mandava, por exemplo, lá pro teu consultório, pra tua clínica, e não ficava a secretária. Aí vocês voltavam pra mim e falavam, pô, Daiane, essa menina que você me mandou é ruim. Aí eu olhava e falava, não, doutor. Eu não podia falar ruim a você, né? Mas eu falava, não, doutor, tem alguma coisa errada, o currículo dela é bom, ela tem experiência, vamos ver melhor? E aí eu entrei na parte de treinamentos. Aí a gente criou, dentro desse mesmo CNPJ, uma empresa de treinamentos de liderança, de gestão. Então a gente ajuda também a parte de desenvolvimento aí. O nosso know-how hoje é clínicas odontológicas, porque é o que a gente entende. Mas hoje nós atendemos já vários outros segmentos, não apenas clínica odontológica. A gente já saiu bastante do segmento da odontologia também. Quem tem um case igual de vocês, que ele faz a mesma coisa, se vocês sabem, o Geninho, dono da Neodente, tudo, por exemplo, as embalagens, chegou um momento, a embalagem dos implantes, ele montou um tipo de uma gráfica e faz. Quem faz a impressão de catálogo é dele. Sim. Construtora dele. A empresa que faz comida pessoal é dele. Ele é genial. Ele fez muito sucesso, né? Turismo, ele faz tudo. Mas onde está hoje, né? Não tem como negar os resultados do homem. Cresceu bastante a Neodente. Né? Hoje o grupo GOP, que é o nosso grupo ali, ele está com 400 funcionários, né? 400 pessoas. A gente chama de GOP, né? Grupo Odontologia Peixoto. Então, o grupo, o ecossistema em si, que a gente coloca ali entre dentistas, equipe, a gente está na casa aí de quase 400 colaboradores já. Se assim eu posso dizer, se dá para apontar, assim, os pontos positivos e negativos, se é que tem de trabalhar junto, marido e mulher, o que vocês me dizem? Negativo nenhum, né, amor? Não tem. Não tem. Você acha que eu vou falar que tem negativo, meu amigo? Pô, doutor, você quer me ferrar? Eu tenho que ir pra Londrina ainda. Eu digo sobre o aspecto do dia a dia para trabalhar, porque muitas vezes pode ser que não é... Seja isso, mas implica em um relacionamento. Tem sim. Na realidade, assim, o que acontece? Hoje a gente... Vamos supor assim, quando a gente estava num consultório... Vou dizer para você, hoje é mais fácil do que até antigamente. Então, imagine, nós dois dentro de um consultório de 50 metros quadrados.
ali, brigando por liderança, cada um vai fazer, se tromba. A realidade é essa. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo que cada um é bom. Então, por exemplo, a parte de liderança com dentistas, o Michael ele é muito melhor do que eu, porque ele entende a parte técnica ali perfeitamente. Então, ele consegue dar um feedback melhor, ele consegue falar. Então, essa parte eu nem me meto. Entende? Com equipe, eu já tenho um domínio melhor. Então, ele também não se mete. Mas não que um fique ausente da função do outro. A gente conversa muito em casa. Então, às vezes, até a equipe percebe. Se a gente não tá bem, por exemplo, eu e ele, a gente tenta, de verdade, até se evitar dentro da empresa. Pra não criar conflito, sabe? Então, às vezes eu nem vou. Eu vou pra outra empresa, eu vou pra outro lugar. Ele vai, porque tem dias que a gente não tá. Foi isso que eu quis dizer, problemas existem. A gente não tá bem mesmo. Só que assim, o que a gente tem que lembrar? Que lá dentro, e a gente sempre lembra disso, e a gente se trata assim, nós somos sócios. Aqui dentro nós não somos casais. E muito, eu acho que ninguém nunca viu, acho, nós dois... de carinho, de amor, sabe assim, eu chamo ele de carinho. doutor, dentro da empresa ele me chama de doutora, sabe assim? Então a gente tem realmente essa relação lá dentro. E aí em casa, realmente, a gente fala de negócio, a gente fala de empresas, mas a gente, no geral... Não tem como não falar. Não tem, até porque a não tem. gente gosta muito dessa área mesmo. Isso, E até eu falo que é ali que saem as melhores ideias, porque você tá mais tranquilo, você tá fora do turbilhão. E muitas vezes, até hoje, ele falou pra mim, ele falou, cara, se você for pensar, tem vezes que a gente se vê, tipo, coisa de 15 minutos dentro do dia. A gente vai trabalhar junto, a gente volta a trabalhar junto, mas tem hora que ele fica no lugar, eu fico em outro lugar, a gente não consegue, às vezes, nem almoçar junto, entendeu? Então, hoje a gente não tem esse trabalhar junto o tempo todo. A gente acaba fazendo cada um a sua função ali e se separa bem, né? E assim, é inevitável, né? Nós trabalhamos todo mundo aqui, praticamente. Só o Luiz Fernando tá solteiro ainda, viu, gente? Né? Não tem relacionamento pra dizer... Aí, ó, manda um coraçãozinho pro Luiz Fernando. Aí, ó. Quem tá online, manda um coraçãozinho. Então, assim, todo mundo aqui trabalha, né, com os seus cônjuges. E é exatamente assim. A gente vai sair de casal, vai você e seu marido sair pra algum lugar, pra um jantar. Fala de negócio. Fala de ideia. Não tem como não falar. Tem uma inevitável. ideia. Gente, e o pior, que no nosso caso, não é só ideia pra nós, mas é ideia pros nossos clientes. Então, assim, aconteceu alguma coisa... Pra Oral Time, pro Thiago. Nossa, aqui vai ficar legal pro Thiago. Vamos fazer isso aqui? A gente começa a criar estratégia num jantar. Não tem como não, porque a gente vive disso. Sim. E assim, e outra coisa, quando é aquela frase que é assim, velha e cai muito bem. Quem ama o que faz não trabalha. Sim. Você vive daquilo, você ama o que você faz. E não tem como competir alguém que se diverte fazendo isso. Exatamente. Então a realidade é essa, a gente tá conversando, a gente tá se divertindo. Porque a gente, hoje eu falo assim que eu e o Michael... Chega num momento que a gente até fala, outro dia eu falei pra ele, quando nós vamos parar pra nós dar uma sossegada e tal? Mas na realidade a gente tem muitas promessas, a gente tem algumas pessoas que a gente, nossos colaboradores a gente mesmo. Você tem que 400 cresce junto com a vidas, você gente. tem 400 vidas. É muita né? responsabilidade, né? Quando a minha esposa falou que ia aposentar, realmente que ela se aposentou, né? Da odontologia e parar, foi quando eu não passei a clínica, aluguei, né? Fiz... Porque realmente eu falei assim, não dá. A gente se aposentou e ela falou assim, eu não quero mais trabalhar. Eu trabalhei pra caramba, eu não quero mais trabalhar. E aí eu também, tipo assim, desmontei clínica. Você não vai, também não vou. Tem que ser Parei. E foi isso, Amor, mas se não for trabalhar, eu vou. é muito legal. Eu acho que isso tudo, para você explicar, né? Porque na realidade nós temos um público, né, que são dentistas, né? Nós temos um grupo grande aqui em Maringá, né? 2.000 pessoas. 2 mil profissionais. Né, Nesse grupo, né? Nesse grupo. Olha só, 2 mil. Grupo. E qual é a dica? Porque o que eu acho muito difícil é justamente hoje a gestão de pessoas. Né? Eu acho que a etapa mais difícil, eu estava conversando com meu amigo aqui, não foi isso que a gente estava falando? Lá tomando cerveja. Você gerir pessoas, você hoje contratar pessoa é uma dificuldade muito grande. E qual a dica que você dá para a realidade para os jovens hoje, ou quem está começando e quer investir, né? Porque a odontologia que está mostrando que está sendo um fracasso grande parte, as grandes franquias aí estão quebrando, você, né, tem acompanhando, estão deixando um buraco muito grande. Como vocês mexem com gestão própria? Qual a dica que você dá para você fazer essa gestão de pessoal? Criar liderança,
ter uma gestão boa. Deixa eu só fazer um parênteses, pegando um gancho no que ele está falando. Se vocês, nessa tua jornada de contratar, de gestão de pessoas, é possível identificar comportamento diferente em faixas etárias diferentes, do cara de 20 a 25, de 30 a 40, se tem diferença nessas faixas etárias, nessas gerações? Tem. Bom, a primeira dica que eu vou dizer é que quando você for cuidar de outro ser humano, seja um ser humano. E o que eu vejo muito hoje é realmente existe até uma confusão na mentalidade das pessoas entre funcionário e patrão. É que o patrão ele é o explorador e o funcionário é o coitadinho ali. E o patrão ele tá ganhando dinheiro em cima dos funcionários. E eu não vejo dessa maneira. Porque, primeiro, eu fui funcionária por muito tempo, fui CLT por muito tempo. E por onde eu passei, eu sempre quis ter o meu melhor, sempre quis fazer o melhor para as empresas. Mas o que eu percebia? As pessoas, elas não se demitem por conta da empresa, do local. Elas se demitem por conta do líder imediato, do gestor imediato, de quem está cuidando daquela pessoa imediatamente ali. E muitas vezes hoje, dentro, não somente da odontologia, do geralzão, mas vamos falar até mais da odontologia aqui, que é o que a gente está conversando, que você falou da dica para os dentistas. Existe muito ego, principalmente dentro da profissão, né? Do doutor na frente, médicos, dentistas ali. E aí, muitas vezes, você acaba tratando aquela outra pessoa com inferioridade. E ela tá dentro da função dela, desempenhando a função dela, do que ela fez, do jeito que ela fez. Então, acho que esse ego vem se quebrando ao longo do tempo. Concordam comigo? Porque as pessoas começaram a perceber que não tem como. A gente precisa do outro colaborador, a gente precisa da outra pessoa e a pessoa também precisa da gente. Então, acho que a maior dificuldade hoje é isso. E em relação às idades, às gerações, com certeza. E a gente estuda muito, inclusive, isso. E eu brinco assim, que a nossa geração, a gente muitas vezes aprendeu apanhando e a gente ensina batendo, da mesma maneira. Então, é assim que a gente aprendeu, é assim que a gente aprendeu liderança. Eu brinco que desde a minha casa era assim. Minha mãe falava, e quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, não era assim? Né? Então, a nossa criação foi muito assim. Sim. E hoje a criação não é mais assim, né? Imagina, se eu falasse para os meus filhos, eu falava, como é que é, mãe? Né? Tá maluca, mãe? Até as nossas crianças são assim hoje. Por quê? Na escola não pode. Existe, até tá vendo uma lei aí, né? Não sei se vocês derem uma olhada sobre a atualização da NR1, que é muito importante, que é sobre saúde mental, sobre tudo isso. Porque justamente é isso. E muitos jovens, eles vêm sem essa resiliência que a gente teve dentro de casa. Então, como é que o mercado vai adaptar essas pessoas se dentro de casa ele foi criado a pão de ló, né? Então, você imagina, tem uma dificuldade aí mesmo. Só que eu não vejo isso no geral. Por quê? Porque ainda assim, quando eu pego uma molecada, às vezes a gente brinca que a gente prefere, o Maicon fala muito sobre isso, o pessoal tem, vamos falar até da odontologia, tem receio com recém-formados. E não, Maicon. Maicon quantas vezes ensinou e pegou na mão dos recém-formados, né? Ali. Eu adoro. Todo mundo já foi recém-formado. Né? Então, eu adoro. E esse é um preconceito que existe mesmo hoje, né? Então, a gente vai conversar, às vezes, com outros dentistas, aí a pessoa fala assim, mas não sabe nem passar um implante? Aí o Maicon fala assim, mas escuta, como é que você fala, né, Maicon? Viu? E quando você fez a pós ali, você saiu fazendo o implante, sabendo passar o implante, tem certeza que você era tão bom assim que nem você é hoje? Porque as pessoas julgam, né? Nós somos mais velhos de profissão, julgam as pessoas que estão começando pelo momento, inferior. Né? Só que só tem uma diferença entre nós, que somos mais velhos de profissão, com a pessoa que é recém-formado. A gente vai errar menos. Porque vai errar do mesmo jeito. Vai ter erro. Ou ninguém erra. Não. Todo mundo erra, pô. Então, assim, a diferença é que eles vão errar mais e a gente mesmo. Basta só erra quem faz. Só erra quem faz. Só erra quem né? faz. Como se diz, só quebra a lima dentro do canal quem faz. Não tem jeito. Você não vai errar o erro que ele tá tendo, porque você já errou lá várias atrás vezes. aquele erro. E aí que vale isso, porque às vezes vem a questão da idade. Às vezes vem um jovem, digamos ali, que ele vem com sede, com vontade. Aí ele fala assim, puxa, deixa eu aprender um pouco aqui, com essa galera que com certeza já errou, que tá aqui. E às vezes vem aquele que você vai falar, que você vai dar uma correção, um feedback, já vira a cara e sai e vai embora. Então, é essa a diferença que a gente vê hoje no mercado de trabalho ali. E é difícil. Não dá pra segmentar por idade. Você tem... eu bati a mão aí. Não, ele tava dando sinal pra mim, lá voltou. Não dá pra segmentar por idade hoje, assim. Até a gestão, né, quando a gente faz uma análise de currículos ali, a gente avalia até muito isso.
Tem gente que às vezes quer se recolocar no mercado e tem um gap ali dentro do currículo, né? Ficou, sei lá, 10 anos sem trabalhar. E aí eu tenho que explicar até pra galera que a gente tá contratando. Falar, não quero. Tá 10 anos sem trabalhar. Eu falei, não, pera um pouquinho, ó. Se a pessoa ficou 10 anos sem trabalhar, porque ela teve filho, ela resolveu cuidar do filho, no meio do caminho ela empreendeu, ela vendeu bolacha, sei lá, né? Digamos assim. Trabalhou, tá? Então isso aqui, poxa, serve pra você, doutor. O que você acha? Vamos dar uma chance pra essa pessoa? Então não é só currículo hoje. A gente tem que olhar um pouquinho mais. Tem vários aspectos que muito, olhado. muito. E como é que você, assim, você trabalha metas, concorda? Você tem que trabalhar metas. E você tem treinamento constante dessa equipe, treinamento continuado da equipe toda, desde a receita. Porque eu falo o seguinte, é o diferencial. Eu fui vice-reitor de universidade, fui diretor de hospital. Quando você falou da importância, o faxineiro tem a mesma importância que o médico. Eu sempre passei isso. É uma responsabilidade diferente. Mas se o faxineiro não fizer... Se o pessoal da limpeza não fizer uma limpeza adequada dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, vai ter infecção, vai ter uma série de problemas. Então, cada um tem a mesma importância dentro da cadeia. São responsabilidades diferentes, né? E eu acredito, na realidade, um exemplo, porque existe um despreparo. O pessoal contrata vigilante para estar dentro do hospital, dentro da clínica, mas não treina o vigilante. Gente, ninguém vai para o hospital fazer turismo ou passear. Quem está dentro do hospital, quem está dentro de um consultório dentista, ou ele está fazendo tratamento, ou ele está com dor, ou ele está numa situação de emergência. E muitas vezes existe uma descompensação, né, do comportamento. Porque a pessoa está na frente. Porque nunca é o paciente que cria problema, geralmente é o acompanhante, que é o certo, né? O paciente, muitas vezes, ele está ali com dor, ele está ali procurando um tratamento. E a família está descompensada, porque quer uma resposta, está demorando o atendimento. Então, na verdade, o vigilante, eu estou falando desde o vigilante ao maqueiro, ele tem que estar preparado para lidar com aquela situação. E muitas das vezes você vê, o vigilante bateu no paciente, quebrou isso, porque o paciente... Cara, mas olha só... Exatamente. Você só consegue entender um pouco o que o outro está passando se você entrar dentro do outro e entender o que ele está passando, né? Nós não somos iguais. E isso tudo é uma complexidade para você trabalhar em rede, concorda? Então, você tem que cobrar uma produção, você tem uma produção, né? Eu acredito que seja assim, e você tem que ter o treinamento para esses funcionários. Contínuo, né? Exatamente, contínuo. Não, o treinamento ele tem que ser, cara, constante. E hoje vocês desenvolvem isso? Isso faz muito parte da cultura da nossa empresa. Então, eu falo assim que a cultura, ou ela atrai as pessoas, ou ela vai repelir. Então, pode acontecer da pessoa entrar dentro da minha empresa na primeira semana e ela não se identificar. Ela fala, não tem nada a ver comigo, não significa que essa pessoa seja ruim, mas que ela não se adaptou com a cultura da nossa empresa. Eu acho até bom, porque isso já significa que ela já sentiu que ali não faz parte do repertório dela e ela vai embora. O contrário também é verdadeiro. Então, sobre treinamento, a gente fala assim, é melhor eu treinar 1000 vezes uma pessoa do que eu fazer 1000 vezes algo que não é da minha conta. E isso a gente investe muito em treinamento. E é a parte mais difícil. Porque o delegar é difícil. A gente tem que passar algo para a pessoa que às vezes a gente tem muito domínio e que a gente faria facilmente isso. Mas se eu não passar para outra pessoa, eu não vou ter crescimento. Principalmente como você falou, na parte de rede. O que a gente faz hoje dentro da nossa operação? A gente cultiva a cultura. E como eu faço isso? Toda segunda-feira a gente faz uma reunião semanal. Então, toda segunda-feira nós falamos de cultura dentro das nossas empresas. Todas. E geralmente é a mesma reunião que é rodado time, né? No grupo inteiro, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Então, a gente vai e fala, e aquela reunião é rodada e a gente trabalha esse treinamento. Além dos treinamentos técnicos que a gente investe muito também. Então, sempre que tem um treinamento na parte para os dentistas, o Maicon vai lá... separa alguns especialistas para poder fazer esse treinamento. A gente identifica que dentro do grupo tem alguém que se destaca bem. Tem uma pessoa que ela é ótima no comercial. Por que essa pessoa ela não pode dar o treinamento para outra pessoa? Então, a gente já liga o Zoom ali, a pessoa vai dando o treinamento. Então, eu brinco assim que o treinamento é igual água. Dentro da nossa empresa, só não bebe quem não quer. Então, a pessoa ela precisa querer também bater meta, ela precisa entender que é uma empresa de resultado, que vai ser a cobrança, sim, sobre as metas, os resultados, que a gente precisa ter isso daqui dentro da empresa. Então, hoje, dentro dos profissionais de saúde, mudou muito isso.
E antigamente, eu falo antigamente porque o Michael, né, eu vejo ele aí dentro da odontologia há 15, 20, sei lá quantos anos. E existia muito até uma vergonha. E ele mesmo morria de vergonha de receber do paciente, sabe? Era dele isso, assim. Ele falava, não, É eu não cultural. quero, é cultural. Porque, na realidade, isso. nós não fomos preparados para isso. Isso. Você Não entra dentro ensinaram, da né? universidade, você só vê a parte clínica, né? Aham. Que é um E aí- erro e aí também, né? parece- Com certeza, que é o e mais deveria importante. ter. É o mais importante. Sabe, Então, eu acho que seria obrigado a entrar na cadeira de gestão. Depois você vai saber. Ah, deveria. Deveria. Você, como reitor, aí coloca Não, essa não. galera aí pra falar disso. Hoje eu só dou aula também, faço E o que a gente cirurgia, mas enxerga muito é que muitos empresários da área da saúde, fora as outras, acham que um treinamento é custo para a empresa. Mas não, é um investimento. É um investimento muito E nós importante. estamos comentando isso. Ainda mais a odontologia, olha só, porque a odontologia você depende 100% de material. Você não trabalha sem material, né? Então você tem que ter gestão de compra e material vai ser vendido dentro da conduta lá clínica, né? Então você tem, cara, é muito complexo. O médico ele vai pendurar o esteto e vai dar consulta e vai receber a consulta. O cirurgião dentista, ele tem que administrar a compra, ele tem pessoal, ele tem a secretária, ele tem uma série de coisas, né? E na realidade, é uma venda, né? É uma venda de procedimento com material, exatamente. É uma empresa, Exatamente. né? Até Isso que contratar um funcionário é uma Sim, venda. sim, exatamente. Você tá vendendo a sua empresa. Você está vendendo sua empresa, ele está se isso aí. vendendo para você. Tudo é uma venda. Aí eu brinco aqui, são dois mentirosos, né? O funcionário querendo vender e a empresa querendo comprar. Um prometendo uma coisa, o outro Exatamente, prometendo outra. Nós só vamos exatamente. descobrir na ação. Fica até as 8 horas da noite, aí você vê 6 horas do seu embora. Entrevista de emprego é uma loucura. Não é? Não, né? Quando vamos? Quando vai. Eu acho que isso é importante, ainda mais porque hoje a gente, no nosso país, a gente tem uma carga tributária muito severa, né? O governo é o nosso sócio majoritário. Sim. É majoritário. Sem investir um centavo. Sem investir um centavo. Então isso tudo tem que ter uma gestão muito grande. E hoje o mais difícil, né, você conseguir manter os que estão com você já tá lá, né? Como que você vai motivar e tudo mais. Hoje a gente tem um programa na Procet, que é o Pscorporate, onde a gente faz o acompanhamento, daí vai saber explicar melhor do que eu, né? Que a gente consegue fazer pesquisa de clima da empresa, né? Eu não sei se vocês já fizeram pesquisa de clima da empresa. Cara, é muito importante. É totalmente diferente. Hoje vai ter um norte, né? Então é feito por psicólogos. Explica aí, amor. A gente, bom, seguindo a cadeia que eu expliquei pra vocês lá, então eu contratava, aí eu falava, mas por que essa pessoa não fica dentro da empresa? E aí a gente começou os treinamentos. E até eu tive um problema com um funcionário, uma empresa minha, eu tava com um problema nessa empresa, e aí eu pedi, já tinha a Procet, pedi pra uma psicóloga minha, ela deve estar assistindo, inclusive, aí, da Procet, a Monique, para ela fazer uma entrevista com uma pessoa que tinha sido desligada, tinha pedido demissão. Falei, puxa vida, como é que ela saiu da minha empresa para trabalhar em outro lugar? E ela fez entrevista. Gente, se vocês querem aprender sobre a empresa de vocês, façam entrevista demissional. Ali, a pessoa ela fala tudo que ela sempre teve vontade de falar, porque ela não tem mais compromisso com aquela empresa. Então, como diz, ela não tem mais nada a perder. Descobre as verdades. Você descobre tudo as verdades. E ali a gente descobriu muita coisa. E ela me trouxe um relatório bem legal sobre isso, inclusive sobre a empresa. Como a empresa estava agindo e o porquê que a gente não estava batendo as metas. Ela trouxe tudo isso. Falei, bom, agora faz com todos os outros funcionários. E assim ela fez. Aí nasceu, depois disso, eu comecei a falar, agora eu quero coloca em todas as minhas peixotos. Colocou em todas as peixotos. Aí chamei meus amigos que tinham um consultório clínico, ó, bati o negócio de novo. Mas fala com a mão, né, gente? É assim, né? Ela quer me tirar do foco. Não, Você tá muito elegante hoje, homem. Não mesmo demais. Pega a camisa de força aí, Mari, vai. E aí eu falei, bom, Não, tá parecendo vou chamar bem, meus ó, tá vendo amigos, você, ó. Eu falei, vou chamar meus amigos pra ver se esse negócio é bom. E aí, o que a gente faz hoje? A gente faz uma escuta ativa, que a gente chama, que é feito pelos próprios psicólogos. E esses psicólogos são treinados dentro da nossa corporação mesmo, então eles sabem todas as funções, por isso que eu falo que o nosso know-how acaba sendo clínico odontológico, sabe todas as funções que precisa designar ali. E aí a gente escuta esse colaborador. E ele traz o que tem acontecido dentro da empresa, coisas até mesmo simples. Né? Por exemplo, ele fala assim, poxa, eu tô trabalhando o dia inteiro, aconteceu isso comigo dentro de uma empresa minha, inclusive dentro da Procet, a gente fica o dia inteiro sentado aqui e essas cadeiras são muito duras, a gente não consegue trabalhar. Só que ninguém nunca tinha falado isso pra mim.
E aí, dentro da pesquisa de clima, a gente acabou descobrindo. Aí troquei as cadeiras, todo mundo ficou feliz. Sabe coisinhas assim? O turnover né? é alto de vocês? Não, a gente não tem não. muito turnover. Graças a Deus, assim. É justamente por conta disso. Então, a gente cuida dessa equipe, que é o que essa atualização fala hoje que deve ser feito. Só que eu já faço isso, já tem quase 3 anos que a gente faz. E aí, quando o governo lançou essa atualização que deveria fazer, eu falei, opa, pera um pouquinho. Há 2 anos atrás, ele começou a falar, vocês lembram, não sei se vocês lembram. Começou a falar, vai vir uma atualização e tal. E aí ele soltou, aí tirou, né? Esquivou de vez, ficou solto no mercado. E agora de novo. Aí agora dia 26 de maio foi quando? Ontem? Ontem. Ontem, dia 26 de Vocês já maio. contrataram? O Ministério do Trabalho, a primeira publicação dele, do dia, foi isso. Né, que agora as empresas serão obrigatórias, qualquer empresa que seja, será obrigatória a apresentar esse laudo mostrando como está a saúde emocional da sua equipe. Então, todas as empresas deverão fazer, inclusive a de vocês. Estou aqui para vocês. Viu? Os seus 2.000 redes aí, pode me chamar, pessoal, depois. Faço um negócio legal para vocês. Então, a gente emite hoje esse laudo. A minha equipe, ela é especialista nisso. A gente emite o laudo. Beleza, te entreguei o laudo. Né? Baratinho o laudo, gente. Paga, acho que... Olha, eu tirando ele de fogo de novo, né? É baratinho, né? Pega o laudo lá, você paga lá. Não é nem um implante, sabe, doutor? Valor preço do laudo. Bem baratinho. Aí eu te brinco quando vai fazer alguma coisa. Não é nem um implante. Não é nem o valor do implantezinho, sabe? Nem um colosso, é isso? Um unitário, né? Um unitário aqui. E aí, paga esse laudo, depois que a gente entrega esse laudo, nossa psicóloga, ela vai te falar, ó, temos um plano de ação. E aí, geralmente, o pessoal fala, mas tá, o que eu faço com esse plano de ação? Como eu faço? E aí entra o nosso trabalho da Proced, a consultoria. Legal. Tá? Então, aí se a pessoa quiser desenvolver, aí a gente tá ali para desenvolver. Se ela não quiser, de qualquer forma, esse laudo ela vai ter que apresentar e colocar ali dentro do e-social, porque vai ser realmente uma obrigação. Agora é obrigação. Então, claro que o governo não vai chegar amanhã multando todo mundo, isso não vai acontecer. Mas eu creio que ele vai vindo por bode expiatório, Mas você né? colocou uma empresa de RH, esses funcionários teus são contratados pela essa empresa de RH ou eles são seletistas? Não, são todos registrados. Todos seletistas. Todos. Todos são registrados. São os psicólogos, aí tem o pessoal, os analistas, tem o pessoal do comercial ali. Então, todos eles são... Ô, doutora, e deixa eu fazer uma pergunta. Nossa! que foi? Falou alguma coisa? Eu tô tendo uma aula aqui. Vai, deixa eu virar pra você. Eu tô de costas aqui, ó. Vou virar pra cá pra eu não pegar mais aqui no microfone do doutor. É, pra não bater a mão de novo. Eu também sou assim, eu falo pra caramba. Mexe os braços. Eu queria saber o seguinte, ó. A gente tava comentando, então, sobre a questão da dificuldade de fazer a contratação, todo esse trabalho bacana que vocês fazem. Imagino que, não vou falar que é muita gente, todo mundo tem essa necessidade. Mas, quando o funcionário ele já está dentro da clínica, ele já está lá dentro, ele já está trabalhando, ele já está... Você vê que às vezes tem aquela pessoa que ela oscila, ela vai muito para cima, daqui a pouco ela desanima, ou tem aquela pessoa que às vezes você vê que ela tem potencial, mas ela acaba não despertando o potencial que ela tem. Isso, particularmente, eu fico muito chateado de ver um cara que, pô, cara, você tem tudo, é só ir para cima. Qual que é a dica que você dá para quem tem esse tipo de funcionário legal, para quem tem um funcionário que às vezes vê que tem esse potencial que precisa ser elevado, como que cria essa cultura forte dentro da empresa, tanto para manter esse cara, quanto para ele produzir o que a gente sabe que ele tem potencial, que a empresa precisa e merece receber, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Como o doutor disse, a parte mais difícil é a gestão de pessoas. Só que a gente não fica sem as pessoas. Não tem como a gente trabalhar sem as pessoas. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho. Eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Se você não quiser, não há Cristo, não é Jesus Cristo que desça aqui na Terra e faça você se desenvolver. A gente entendeu isso. Porque muitas vezes a gente quer, você olha pra pessoa e fala assim, puta, baita potencial, vai lá, vai lá, vai lá. E a gente faz, eu acho que esse é o papel do líder, a gente tem que fazer. Mas chega um momento que a gente tem que entender que deu. Que aquela pessoa está feliz com o cargo que ela tem, com o salário que ela tem, na função que ela tem e tá tudo bem. Entende? Porque a gente que trabalha com alta performance, você quer que todo mundo performe, né? E aí chega um momento, já aconteceu com a gente, tá, gente? Eu e o Marco, a gente começa a ser chato da roda, né? Mas por que você não faz isso? Mas por que você não vai a isso? Cara, a pessoa tá feliz. Sim. Deixa ela fazer. Então hoje a gente faz assim, ó, quando a pessoa vem, eu falo assim, solicita. E a minha equipe sabe muito bem disso. Falei, vocês solicitam. Você quer ser meu sócio? Você avisa. Porque eu não tenho bola de cristal, né? Você quer ter um plano de carreira? Você quer crescer dentro da empresa? Me avisa. Sabe assim? Porque pelo menos eu fico de olho naquela pessoa. E aí eu vou falar, pô, a Mari tem potencial. Acho que rola, vamos desenvolver ela, porque ela quer, ela tá afim. Agora aquela pessoa que fica ali, sabe? Fala assim, nossa,
Eu fui embora porque eu não tinha pra onde crescer. Me poupe. Né? Vai buscar seu espaço, né? Não sou babá de ninguém, não, né? Não é? A pessoa que busca espaço. E muitas vezes, nós como gestores, é chamar a pessoa e voltar pro treinamento, pô. Muitas vezes a pessoa tem que voltar para treinamento, né? O cara tá 5 anos na empresa. Cara, o básico bem feito funciona. Às vezes tá errando tudo no básico, volta pro básico. Volta a treinar, né? Hoje, um dentista entra na empresa nossa, ele fica 6 meses sem atender paciente, fica treinando. Acho legal quando você fala da pessoa não aceitar o mais ou menos também, na técnica. Treinando como? Treinando, acompanhando. Acompanhando, sem relato do paciente. Treinando, porque como que a gente aprende? Tem várias maneiras de aprender, mas a mais simples, vamos dizer, é executando e olhando, né? E tem como ficar estudando ali. Então, ele vai ficar olhando, né? Se a pessoa não entende muito de implante, ele vai lá, vai acompanhar a cirurgia, vai auxiliar, muitas vezes. Não entende de orto, vai lá acompanhar a orto, né? Então, as nossas empresas... as nossas empresas é como se fosse uma pós-graduação. Você tem sistema rodando, né? Tem. As clínicas. É o sistema próprio ou você contratou algum sistema? Sistema da clínica? Você fala? De gestão? É o O Clinicorp. Clinicorp. A gente utiliza o Clinicorp. A Daiane é embaixadora do Clinicorp, gente, ó. Puxa ela na arroba dela que vocês têm Vou desconto. dar uma aula, uma palestra agora no Clinicorp. Mas é bem Vocês já legal, é bem usaram? Já viram? completinho, a gente gosta bastante. Clinicorp? É. Não, e vai ter umas mudanças no Clinicorp agora que eu tava fazendo umas reuniões com eles lá pra pedir algumas alterações e vai ficar bem legal. Tem Vai. integração com o CRM já? Tem CRM, integração API oficial, essas coisas Tem. tudo ou não? CRM não, Você CRO. pediu para ele fazer Não, com o celular? CRM CRM não, tem. Conciliação de boleto? Não vai fazer, né? Então, precisava, né? A única falha para mim é isso aí. É o quê? Conciliação do boleto. Não faz. É. Não faz. Tem a fintech por trás ali, né? É, de propósito. Não é de propósito, não, pô. Mas todo mundo tem que ganhar, né? Deixa eles ganhar lá, pô. Entendi. Eu acho que o meu programa, embora não emita hoje, eu acho que o meu emite boleto. Não é emitir, fazer conciliação. Não é emitir, você conciliar o boleto. Não, ele faz conciliação bancária, só que você não consegue, tipo, fazer a portabilidade, né? Eu quero emitir um boleto do Bradesco no Clinicorp, você não consegue. Né? Você emitiu o boleto do próprio sistema. Mas ele, quando o paciente paga, ele não reconhece. Reconhece, opa. Não, mas você tem que pegar o arquivo do banco para trazer de volta. Ele não é automático. O cara paga e já dá baixa no automático. Não, dá baixa automático na ficha. O dinheiro fica na conta. Existe Clinicorp, copy para só tudo? Tem... Na conta do Clinicorp. Tem. Não, a gente faz copy, separado. A gente faz na conta nossa. Não, pô, mas deve ser mais difícil. Mais difícil. Tô voltando aqui. É uma conversa pra depois. Eu acho que cabe uma consultoria. Difícil. Muito mais. Gente, e quando a gente fala de empresários, dentistas, profissionais que têm dificuldade de delegar por centralizar tudo, tem muito isso? Ou é só lá no Japão que existe aquilo? Não, imagina, não é quase nada. Tem bastante. E eu falo, o Michael, a primeira vez que ele foi entregar um paciente dele ali pra fazer o implante, esse moleque teve febre. Nossa senhora. Teve febre. Aí ele entrava dentro da sala Deixa e ele abria a passar mal. porta e voltava. Daí eu falava, deixa o doutor trabalhar, pelo amor de Deus. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Porque assim, tava entregando ali um paciente. Mas eu falo que a gente não consegue fazer tudo. Não tem como. É o que eu falei, depende do que você quer pra sua vida, né? Pô, cara... E até hoje ele faz atende, né? Fica lá dentro do consultório e atende. Por quê? Porque ele gosta muito de fazer isso. A partir do momento que aquilo não fizer mais bem, ok, para de fazer. Entende? Então não tem essa, tem que sair da gestão, tem que ficar só na gestão, não pode atender, não pode fazer aquilo. Não tem, você tem que fazer o que você gosta. Mas é claro que depende do momento em que você tá. Eu falo assim que eu tive alguns momentos que eu tive que aprender a delegar. Então eu sou centralizadora. Embora não pareça, mas eu sou uma pessoa muito centralizadora. Ele também é. E o momento que eu tive que entender muito foi o momento de pandemia. Porque no momento de pandemia eu tive que ficar em casa, cuidando das crianças. Eu saí da empresa e ele ficou dentro do consultório, né? Colocou aquelas máscaras, aquelas coisas lá e vai, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai trabalhar. E quando eu voltei, foi quase uns 4 meses depois, né? Que eu voltei ali, a pandemia durou 2 anos, sei lá, depois. Mas quando eu voltei, a minha equipe, ela estava bem prontinha. Só que aquilo me deu uma tristeza em vez de eu ficar alegre. Porque eu falei, o que eu vou fazer? Qual vai ser meu papel aqui agora?
E aí eu e ele tivemos uma discussão, porque eu falei, não, eu vou voltar a atender, né? Eu vou fazer avaliação, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, me arrumo um espaço aqui, nós vamos fazer a harmonização dessa empresa, tal, porque a Peixoto, dentro da Peixoto eu nunca consegui introduzir muito a ROF, porque ela foi muito voltada para reabilitação. Então a gente acabou fazendo muita reabilitação lá dentro. Mas hoje tem, ROF? Não, aí eu coloquei na Nova, que é a nossa clínica médica. Então tem uma clínica médica que é feita, mas aí também é por dermatologia, chama Nova. Nova. É. Isso. E aí lá a gente Londrina. faz Londrina. estética corporal e facial e emagrecimento, é outra área, mas lá eu consegui introduzir ali dentro. E o que eu tava falando? Até me perdi aqui. Quando você voltou. Daí quando eu voltei, foi aí, olha pra você ver como às vezes numa adversidade que tem oportunidade. E a gente conversou, daí eu falei pra ele, já sei, vamos abrir uma segunda unidade. Ele falou, você tá doida, Dani? Eu falei, cara, é isso, a gente entendeu o jogo, entendemos como funciona, eu já não tô mais tão útil aqui, né? Deixa eu ser útil em algum lugar, então eu gosto de me sentir útil. E assim a gente abriu a segunda unidade, que foi a Apucarana, e aí eu ia pra Apucarana, eu dava treinamentos lá, saía pegava meu carrinho aqui, fazia reunião em Londrina, saía pra Apucarana, treinava a equipe lá, e foi bem legal esse processo que a gente teve de expansão, mas começou assim. Começou pra eu me sentir útil em algum lugar, entende? Nessas clínicas que vocês têm um sócio local. Sempre. Sempre. Um local, que é o que faz a gestão senão não dá certo, né? Ficar fazendo gestão de longe, dependendo do funcionário, é complicado, né? Eu vejo que pode dar certo. Pode dar certo se a cultura da empresa estiver muito enraizada. Michael, o que é cultura? Você transferiu um funcionário ouro da sua empresa, da sua unidade principal para lá, né? Aí pode dar certo. Caso contrário, E se não tiver a cultura enraizada, nisso vai. tudo? E o controle de qualidade nisso tudo? Você tem o mesmo padrão replicado em todas as clínicas? São equipes profissional diferentes. Exatamente. Existe esse controle de qualidade? Existe um nivelamento, um acompanhamento desse controle de qualidade? Existe. Porque olha só, a gente está falando... É difícil, porque Não. cada um tem uma Sim. destreza. Eu ia falar isso agora, Não, olha só, destreza é uma coisa, mas isso é uma cadeia de produção, Sim, concorda? mas eu acho que Não. Então, nada não, na sim, destreza. então... Não Mas concordo aí- com a cadeia de produção. Não é. É que assim, diferente de franquia, por exemplo, a gente não precisa fazer tudo igual, né? Nós somos a gente nem se considera rede, né? A gente fala grupo. A gente acaba falando. Por quê? Quando você fala de controle de qualidade, dentro de cada unidade nossa, existe sim um sócio e ele faz todo esse controle de qualidade, tanto o sócio pode ser dentista ou não. A gente tem também algumas unidades que funcionam muito bem com o sócio administrando ali, não há problema em relação a isso. E eu brinco que eles entendem tanto de odontologia, eles só não colocam a mão, mas eles entendem tudo. Igual eu aqui. Consegue ver um panorâmico, né? Consegue 3 ver. anos toda semana ouvindo. Aham, então esse e hoje o que a gente vê? A cultura é muito bem definida, mas cada um pode fazer da sua forma, desde que seja bem feito. Então é isso que a gente sempre coloca. Então o Michael fala muito sobre isso. A gente vai colocar aqui, todos os dentistas têm que colocar um implante, sei lá, tem que ser todas as técnicas que a gente tem que colocar Alon For? Não, se naquele momento o dentista ele entender que não é aquela técnica que precisa ser usada, ok, ele pode fazer. Então é diferente ser uma cadeia, né? A cadeia que a gente tem que fazer daquele jeito ali. Olha só, Não, quando a gente sobre fala técnica, cada dente vai ser... Não, mas o operacional também, mas olha doutor. só, eu tô falando em relação a produtos... processo. Olha só, tipo assim, a Apucarana usa essa resina, a outra usa... No caso, eles fabricam. Não, isso aí pode. Então, mas é isso que eu tô falando. Não, mas Então, isso aí não tem problema. Se uma pessoa causa resina da forma? Fala? Não quer? Resina... Não, entendi o que ele falou. São todos os mesmos Evoclar. produtos, tudo isso. Não. Então, é isso que eu tô Não falando. necessariamente. Não, a gente, não, assim, tem ó, particularidade. a gente gosta. Fala bem a verdade pra você, a gente gostaria. Tá? Mas foge do controle. Foge do controle. Não tem como eu olhar isso daí. Aí, nesse ponto, a gente perde um pouquinho o controle. E Por perde quê? profissionais bons. Isso, porque a gente tem que deixar acostumado aquele a fazer profissional fazer com aquele jeito. Exato. Então é isso aí. Então, na realidade, você atende a necessidade do profissional local. O cara gosta de uma marca X, o cara usar. Não, eu tô perguntando pra curiosidade de isso quem aí. tá ouvindo. A única coisa que a gente não que isso aí vem de mim, que é assim, a gente usa sempre Neodente, Gramorce, Sistema Aqua. Só. O restante, tá liberado tudo. Entendeu? Perfeito. Pode fazer, eu gosto de moldar, E fazer tudo- uma moldagem de moldeira aberta. Eu gosto de moldar moldeira fechada. Tá tudo Mas, bem. tipo assim, é versátil também, né? as próteses, essas coisas saem do laboratório de vocês. Sim. Abastece todas as clínicas, por exemplo. Ele fez o escaneamento, já manda. E volta. É isso.
Doutores, por incrível que pareça, 5 minutos pro final. Olha só, que legal. Muito rápido, né? E Então, hoje- agora, pode falar. Deixa eu só falar, eu acabo esquecendo. Dentro desse ecossistema de vocês, a parte de prótese, hoje é tudo digital ou não? Vamos dizer, híbrido? É híbrido. Hoje é híbrido, né? Eu, particularmente, eu sou uma negação no digital. Então, eu gosto da técnica antiga. Vou lá, moldo, mando pro laboratório. E tá tudo bem, né? Agora, a grande maioria vai pro digital, né? Então, depende muito de... É o caminho, né? A O gente vai se caminho é para ir adaptando. pro digital, né? Então, assim, esse mês agora nós temos treinamentos com todos os dentistas, né? Para fazer parte digital. Ano passado levamos todos os implantodontistas da clínica, acho que foi 15 ou 16 implantodontistas para fazer curso de zigomático, né? Então foi bastante coisa aí. A gente sempre vai buscando melhorar, né? O digital, eu tô dizendo que eu sou Eu sei, você é fã. Precisar de palestrante, ele vai. Precisar de o digital, cara. É o caminho, pô. Cara, não tem como. É muito bom. Fechou a turma aí. Muda a vida do cara. Muda a vida em termos de agilidade, de tudo. Cara, muito. Mas é uma coisa assim... E precisão também. Né? Não tem dúvida. É o caminho, é isso aí. Não tem como É o fugir, caminho. né? Não tem como fugir. A gente fala antigamente lá, não tinha nem carro, não tinha carro automático, né? Colocou carro automático, agora ninguém quer manual. Pô. Isso aí, é o caminho. Então, é o caminho, não tem como E a voltar. crítica, porque eu sou mais velho que você, e a crítica quando lançaram o carro automático, quer dizer, sempre tem uma resistência. Sim. né? Claro. Mas isso aí, se quebrar, não consegue empurrar, porque os carros... Cara, era uma figura. Igual quando Não eu fui tem ninguém pra colocar... mexer no canto. Quando eu fui colocar o sistema, também é a mesma coisa. É isso A aí. secretária tinha que fazer na agenda, porque ele queria agenda e eu queria sistema. Hoje, você imagina, a gente não vive sem sistema. imagina. Então é o caminho. Esse tempo atrás, eu isso fui fazer um aí. escaneamento, escaneei o paciente, falei, mas ficou bonitinho o escaneamento, viu? Aí eu olhei e falei assim, quer saber uma coisa? Deixa eu moldar. Deixa eu mudar pra garantir. Deixa eu mudar pra garantir. Deixa eu moldar pra garantir. Então, assim, é curva de É aprendizado. a coisa do também. papel, né? Ela falou, eu já falei aqui por inúmeras vezes. Se eu precisar, eu fico a pé, ando de Uber, mas não fico sem scanner e sem pesador. Não fico, cara. Eu ando de Uber, eu ando no meu carro, ando a pé. Mas se tirar isso de mim hoje, eu não trabalho direito. É isso aí. Isso aí, pô. Virou parte, né? Totalmente. Boa. Doutores, mas vamos lá. Fala pra audiência, por favor, como encontrar vocês, o Instagram, o WhatsApp, de repente, da clínica. O mais importante ainda, das consultorias. Fala um pouco pro Legal. pessoal também, onde encontra, o que vocês oferecem aí pros parceiros. O Mari, acho que fica tudo... Ele vai olhar o Instagram dele que não sabe. Eu não sei o meu Instagram, pô. Olha Eu não como sei. o homem é tecnológico, né? Eu não sei. Se Tinha fosse certeza disso. moldar um paciente, eu sabia. O meu. Vai no meu que você acha todo mundo. Acha ele, Isso. acha a Procete, Tudo, acha velho. Peixoto, acha o laboratório, tá tudo lá. Nova. @Daia Peixoto, DAYA. Peixoto com 2 O. Então, esse é o meu Instagram ali. Aí tem todo mundo lá. Aí a gente já se acha. Tem um link da bio. Lá. Legal. Tem um link da bio que dá pra colocar lá na bio. Aí você já coloca, vai no WhatsApp, que tem da minha equipe. E aí a gente pode ir evoluindo a conversa lá. Tá? Perfeito. E eu brinquei, né, quando nós chegamos aqui, eu brinquei o que você tá fazendo? Viralizou isso, né? Conta um pouquinho, dá tempo, tem 2 minutinhos. Dá tempo? Dá 2 minutos. Legal. Hoje eu vejo assim que as pessoas gostam muito quando eu coloco alguma coisa relacionada à equipe, porque todo mundo se identifica. Sim. E a maioria do meu público ou ele é um funcionário ou ele tem um funcionário. Então todo mundo se identifica ali quando a gente brinca com isso. E a ideia é fazer uma sátira mesmo sobre a liderança, até mesmo o estilo de liderar. Aquela brincadeira, né? Eu brinco que hoje o colaborador ele quer reconhecimento. Então a gente brinca nessa ideia aí mesmo do que você está fazendo, da liderança. Mas é justamente para trazer. Eu falo que as pessoas gostam de aprender com humor. Distração. Então eu gosto de fazer uns memes ali, mas de vez em quando eu falo umas coisas meio sérias. Sim, Então o meu Instagram é meio assim, né? Ali, do meu jeito também mesmo, né? Maravilha. Doutores, mas é isso então. Nosso tempo aqui acabou. Muito obrigada pela participação de vocês, por dispor esse tempo, por vir até Maringá. Embora tenha clínica, né? Mas vieram pra cá pra isso. Vimos pra cá, deu certo, né? Certo. Batemos um papo ali pra você ver a importância de um follow-up, né? O que é o follow-up? Porque ela tinha conversado ali com a minha equipe, vai e volta, e eu não conseguia fazer. Aí a semana que você mandou, eu falei pra ele, amor, nós precisamos lá. Nós estamos abrindo uma clínica em Sarandi.
Ai, também aqui. Então eu falei, a gente precisa lá ver o ponto em Sarandi e tal, né? Já vamos aproveitar e ver tudo Ai, uma que vez. maravilha. E no Deu fim eu certo. nem vi o ponto, menina. Eu vou ter que voltar pra cá. Tá vendo como é que é? Então eu vim pra cá exclusivamente com vocês. Obrigada pela oportunidade, Obrigado a viu? vocês. Sempre muito bom Obrigado estar a com vocês. vocês. Nós Valeu, agradecemos. Então é isso, pessoal. Muito boa noite e até a próxima. Até. Até. Boa noite. Valeu.